Então, vamos lá, meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos começar a leitura do Evangelho e depois, como uma preparação, né, do nosso ambiente, aí depois a nossa Malvina vai fazer a nossa oração, em seguida o Daniel vai estudar conosco o Livro dos Espíritos, a partir da questão 140, né? Então, nós já entramos no capítulo 1 do Evangelho. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, aliança da ciência e da religião e a nova era. Vocês estão vendo aí o texto, não é? Estão, né? Responde para mim. Sim, Márcia, está vendo. Então, tá bom. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota. Ai, gente, pensei que ia ficar tudo bem, mas não ficou. Aqui está aparecendo ainda. Estava, ele já avisou que não ia. Ivone, seja bem-vinda. Bom, então, vamos lá, né? Então, Jesus fala para nós isso, que ele não veio, né, destruir nada do que já estava escrito. Enquanto reste um único iota, né, e um único ponto, né, o céu e a terra não passarão. Isso significa, isso é muito, muito, muito profundo. Jesus, nós vemos que ele, todas as suas falas, ele repete a lei mosaica e os profetas, o tempo todo. O único mandamento que ele nos deixa, diferente de tudo que já estava escrito, é um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que até então a lei era, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas, fora isso, Jesus, tudo o que ele fala, nós vamos encontrar na lei. Está na lei, está nos profetas, Isaías, não é? Profeta Jonas, tudo lá. Aliás, ele dá uma dimensão a Jonas, ao livro de Jonas, imensa. Quando ele diz que o único sinal que nós precisávamos era o sinal do profeta Jonas. No momento em que os seus discípulos chegam para Jesus, e aí tem muitas autoridades ali fora, provavelmente ali na casa de Pedro, por ali, né, onde ele sempre ficava. E aí essas autoridades chegam e eles querem que Jesus faça milagres, faça sinais, para que eles venham a crer em Jesus. E aí Jesus se aborrece com eles e diz assim, a essa raça incrédula e depravada, basta o sinal do profeta Jonas, né? Então, aí nós vamos lá ler o livro de Jonas, fazer as interpretações, mas veja como ele mostra que tudo já havia sido escrito. Antes de nós entrarmos aqui no capítulo 1, nós estávamos lendo Sócrates e Platão enquanto precursores do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, né?
tudo que Sócrates fala é exatamente o que está no Evangelho, talvez mudando palavras. Substituir, por exemplo, deuses por anjos e nós teremos o cristianismo. Substituir deuses por espíritos, por demônios, né? Substituir demônios por espíritos, nós teremos o espiritismo. Então, Moisés, primeira revelação. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Então, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Isso daí que é a lei de Deus. Tudo mais é uma legislação civil que poderia ser alterada com o tempo, conforme os costumes fossem se abrandando, conforme fosse se modificando as relações, né? Vivíamos um tempo em que a mulher era uma coisa, basicamente, né? Até mesmo nos próprios 10 mandamentos, ela aparece ali, a mulher, junto com o servo, a serva, o jumento, a jumenta, não cobiçarás a mulher do próximo, que ela pertencia, assim como também o seu servo, a sua serva, o seu jumento, tudo que lhe pertença. A mulher era uma coisa, né? Quando fala de adultério, os 10 mandamentos, não está falando de relação conjugal. Adultério no texto sagrado não é isso. Quando fala mulher pega em adultério, aí é uma coisa específica, né? Mas, nos 10 mandamentos, no texto sagrado, aquele adultério ali era o adultério da lei civil. Mas no texto sagrado, adultério significa dar uma interpretação à lei que não correspondesse à verdade. Interpretar errado a lei. Que foi o que os fariseus fizeram, né? Eles cometeram adultério com relação às interpretações. Criaram muitas regras que não tinham nada a ver com o que estava escrito, né? Então, aí como ele diz, né? Uma foi promulgada no Monte Sinai, através daquele fenômeno da escrita direta nas pedras, né? Um fenômeno de efeito físico imenso, né? Muito forte mesmo. Então, a outra, né, que Moisés então foi escreveu 5 livros ao todo, né? Ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Então, ela se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, essa que é a lei de Deus. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, aqui se contrapondo ao paganismo, né? Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, por isso que os judeus, das primeiras horas, eles não suportavam nenhum tipo de imagem. Então, quando, se não me engano, Pilatos se torna governador, né, ele da Judéia, ele leva imagens de imperadores, né, imagem de Augusto,
e outras coisas do paganismo, e com isso ele atrai para ele mais ainda, e para Roma, mais ainda o ódio, né, dos judeus. Eles não suportavam nenhum tipo de imagem, nada, nada, nada. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Então, nesse ponto das imagens, o Espiritismo, na sua pureza primitiva, assim como o Evangelho de Jesus, porque Jesus se reporta aos 10 mandamentos como sendo a lei sagrada. Né? Então, também fala desse culto exterior, dessas imagens. E aí nós ficamos olhando como que está essa questão das imagens, da idolatria, né? Da idolatria. Eu mesmo tenho uma canequinha que eu ganhei que tem o rosto da Dona Joana de Ângeles. Bem bonitinha a canequinha. Agenda com o rosto dela. Eurípides Barçanufo é idolatrado. Dr. Bezerra de Menezes é idolatrado. Né? E assim vai. Chico Xavier já está sendo idolatrado. O Divaldo também, mãe? O Divaldo ainda não, porque não morreu. Ele morreu. Mas já tem gente já, sabe, cuidando disso. O que é isso? Senão o condicionamento que trazemos do paganismo, né? A Igreja Católica absorve os deuses pagãos, né? Substitui os deuses pelos santos e coloca as imagens ali nos nichos dos templos pagãos. E hoje é comum você chegar no centro espírita, tá lá, né? É claro, às vezes numa sala administrativa, você pode colocar fotografia das pessoas que, né, que são responsáveis por aquela obra, é uma coisa que não tem nada a ver com idolatria. Mas não no templo, no local do culto. Não. E é isso que está acontecendo. Direto. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, qualquer coisa, né? Colocar Deus para as questões que a nós nos cabe resolver. Supor que Deus vai solucionar problema do meu guarda-roupa que está bagunçado. Né? Isso daí, né? Saber, quando nós estamos orando, o que é que nós estamos nessa relação com Deus, o que é que nós estamos falando. Se nós estamos adorando a Deus, se nós estamos entrando numa faixa, né? Se nós estamos permitindo que a energia da natureza adentre os nossos corações, ou se estamos pedindo a Deus que solucione quimeras da nossa vida. Né? Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Então, aqui a impressão que se dá é que o sábado, e isso é uma interpretação já dos fariseus, é o sabate, né? Então, que é um dia lá, que aquele dia você não faz nada, e é o dia que você tira para adorar a Deus, para santificar. No entanto, sábado, que vem de Shabat, significa dia do Senhor. Entretanto, todos os dias são dias do Senhor. Então, lembrai-vos de santificar o dia do Senhor, porque o dia é do Senhor. Então, não é uma vez na semana, é o dia do Senhor.
Ó, o dia do sábado, o dia do sabate, né? De sábado, do sabate, do Senhor. Todos os dias nós temos que santificar. Tornar santo o nosso dia. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Pai, que o vosso Deus vos dará. Então, honrar a vosso pai e a vossa mãe não é nem amar, é honrar. E aqui tem uma promessa, para que se possa viver longo tempo sobre a terra, para que se possa, esse longo tempo sobre a terra, eles interpretaram como sendo a Canaã prometida, né? Quando eles chegassem lá, viveriam muito, mas viver longo tempo sobre a terra significa a encarnação. Quem não honra o pai e a mãe perde o direito a encarnar, a reencarnar. Ele vai precisar de expiar muito até que ele consiga uma encarnação. Os filhos ingratos, que não honram seu pai e sua mãe, terminam essa existência e não terão outra com facilidade. É? Porque, lógico, fecham a porta da encarnação, são ingratos. Não importa quem tenha sido a sua mãe, quem tenha sido seu pai. E honrar é muito, muito mais do que um sentimento, envolve um dever muito grande de assistência. E é por isso que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Vocês são hipócritas. Porque vocês adulteram, raça adúltera. Essa raça adúltera não é que negócio de marido e mulher, isso é uma grande, vamos dizer assim, um grande sofisma. Isso é uma questão entre os dois ali, sabe? O adultério que a lei está fazendo é você adulterar o sentido da lei. Então, raça adúltera os fariseus, porque eles adulteravam o sentido dessa lei que é divina. E aí, ao invés deles honrarem seus pais e suas mães, o que eles faziam? Porque dá trabalho, os pais estão doentes, tem que deixar em casa, tem que cuidar, tem que estar junto, né? Isso que é honrar. Eles pegavam e faziam grandes oferendas ao templo. E com essas oferendas, eles supunham que, com isso, eles estavam cumprindo esse mandamento. E os fariseus diziam que estavam, por quê? Porque eles queriam o dinheiro das pessoas. Né? Então, e Jesus fala isso, que penseis que com as vossas oferendas, né, podeis substituir o mandamento de honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, sois adúlteros, adulterais a lei, né? Então, viver longo tempo sobre a terra, porque o que é a encarnação? Senão você está uma existência nessa dimensão, ela faz com que o espírito dê um salto quântico na sua evolução. Todo mundo quer encarnar quando está no mundo espiritual. Não é fácil encarnar. A evolução no mundo espiritual, nas outras dimensões, acontece, mas ela é muito mais lenta do que aqui. Porque nas outras dimensões, que ainda é matéria, né, lógico, mas as pessoas gravitam para uma faixa do seu peso magnético, seu peso vibratório. E ali ele vai encontrar todas as pessoas que pensam igual a ele. Então, é mais difícil para ele evoluir. Já nessa dimensão aqui que nós estamos, é uma mistura. Né? Na mesma família, reencarnam pessoas de muitas diferenças. Né? Então, o que ocorre? Né? É mais fácil. Só que se você não honra a sua família, não honra sua mãe, não honra seu pai,
Quando eles estão necessitando, são mais úteis, quando eles não são mais úteis, e você faz pesar sobre eles, né, a sua ingratidão, você tem um problema. Não mateis é o 5º mandamento. Então, fala não matar. Aí nós pensamos que é não cometer homicídio. Não, não é isso que está falando. Não é homicídio só. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprofundando esse conceito de não mateis. É não matar nada do que vive. Para pensar como isso é profundo. É uma análise transpessoal dos 10 mandamentos. Ah, não matarás, não mateis. Aí já pensa que é matar o próximo. Não, não matar. Não matar nada do que vive. Não matar os sonhos das pessoas. Às vezes chega uma pessoa, ela tem um projeto. Às vezes, para nós, olhando o projeto dela, é um projeto utópico. Parece que aquilo não vai dar para fazer, sabe? Mas ela está tão entusiasmada. E aí você já de cara já fala, ah, não, verdade. Porque nós sabemos muito bem que se a pessoa tem um propósito, e esse propósito, ele tem é um propósito nobre, tem um objetivo nobre, a vida coloca a pessoa no rumo certo, mesmo que ela estiver no rumo errado. Então, é nós que vamos ficar tirando a fé da pessoa? Às vezes, eu perco a fé em algumas coisas assim, eu sempre falo, eu perco a minha fé, às vezes, em algumas pessoas mesmo, né? Mas eu falo assim, gente, fala para mim, eu perco a minha fé, mas eu não tiro a fé do outro. Tá, eu perdi minha fé, não acredito mais nessas pessoas, nesse grupo, mas eu vou ficar falando isso? Por que eu vou ficar falando? A pessoa chega, ela está cheia de... Não é ilusão, gente, de entusiasmo, enteos, cheia de Deus dentro dela. Então, se nós pudermos, nós vamos dirigindo isso de acordo com o que nós achamos que lá na frente seja viável, seja possível. Não cometais adultério. Aqui é o adultério. Esse adultério não é a relação conjugal. Até porque homem não adulterava, só quem adulterava, segundo a lei civil que mandava apedrejar, era a mulher. O homem, não. Acredita? Só a mulher. Então, aqui é não adulterar o texto sagrado, porque é Deus que está escrevendo disso, que Deus não ia escrever uma relação entre duas pessoas, que elas que vão se entender para lá, é ou não é? Não roubeis. Não roubar o quê? Né? Não roubar nada. Não roubar a esperança. Não roubar o tempo do outro com as nossas vãs filosofias. Né? Às vezes nós roubamos o tempo da vida ancorados em questões completamente fora da lei de Deus. Então, estamos roubando. Pessoas que escrevem livros para roubar a inocência, às vezes de criança, né? Então, isso tem que ser interpretado conforme a nossa consciência vai expandindo, nós temos que ir interpretando os 10 mandamentos de uma forma mais profunda. É lógico que nós sabemos que não vamos roubar uma coisa do outro, se a gente já aprendeu, não vamos matar um ser humano, porque isso está na nossa lei civil também. Na lei divina, isso é mais profundo. Especialmente roubar o tempo, né? O tempo que a vida nos deu sobre a terra, para que nós realizássemos a nossa missão. E aí nós malbaratamos o tempo, nós temos noção do que é isso, isso aí está contrariando a lei. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Então, isso aqui
É algo muito sério, não é? Dizer que você viu aquilo que você não viu, não é? Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Porque quando você faz isso, você abaixa a sua guarda. Você entra no padrão da cobiça. Então, ele está se referindo ali àquela experiência que era mais comum da cobiça, que é nas relações da sexualidade mais telúrica. Não cobiceis a mulher. Então, para o homem, não fala o contrário. Entendeu? Da mulher não cobiçar o homem, da vossa. É porque, teoricamente, a mulher não estava sujeita nem a esses sentimentos, vamos dizer assim. Não cobiceis a casa do vosso próximo. Então, é praticamente uma repetição do nono. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Então, aqui, vejam, assim como no de cima ele está falando do desejar, que é um sentimento muito animalizado e que levaria a graves consequências, essa cobiça é a mesma coisa, o décimo é a cobiça e o desejo. Por quê? Porque essas duas sensações, que não são sentimentos, são sensações, levam o homem a cometer muito mal, não é? Então, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Isso vai valer para todos os tempos. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor, né, pelo medo, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, quantas coisas eles adquiriram ali no Egito, não é? Principalmente convivendo, né, com a civilização ali helênica, os pagãos. Para imprimir autoridade às suas leis, não, ali não era os helênicos, mas era paganismo mesmo, né? Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, claro, porque ele não tinha força armada para conseguir garantir que a lei fosse cumprida, então evocava Deus, né? Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. As leis mosaicas, as leis civis, tá bom? Então, é isso. Nós vamos pedir para a Malvina fazer nossa oração, tá, Malvina? E, em seguida, o Daniel vai estudar conosco o Livro dos Espíritos. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos
pensar em Deus, pensar em Jesus, que é o nosso mestre e que está conosco todos os dias. Jesus, te peço pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que estão conosco neste momento e também por aqueles que não puderam estar. Jesus, leva a tua bênção, tuas bênçãos a todos os lares, transmitindo a paz, a luz e a misericórdia. Jesus, nesse instante, Mestre Jesus, eu te peço pelos nossos irmãos, que aconteceu aquele ciclone lá onde eles estão, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, derrubou muitas casas, muitas pessoas estão desabrigadas. Os irmãos que estão próximos possam estar com eles. Mestre, te peço que os governantes também cuidem dos nossos irmãos que estão desabrigados e as pessoas que estão próximas possam também ajudar a todos eles. Que a tua luz, a tua paz, a tua bondade seja com todos eles, Jesus, dando paciência para suportar mais este momento de destruição que está acontecendo. Jesus, abençoa, Jesus, a todos, aqueles que se foram, que ainda não encontraram o caminho da luz, que eles possam, Senhor, se reencontrar com as tuas bênçãos, tua paz. Mestre, peço pelos hospitais, pelas creches, os orfanatos. Leva, Senhor, a bênção a todos esses lugares. Leva a cura aos hospitais. Leve amor aos orfanatos, às creches, aos presídios. Que todos possam, Senhor, ser ajudados, graciado por ti. Jesus, que a luz, a paz e a misericórdia seja com todos. Nesse instante, eu agradeço. Que a tua paz seja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Daniel. Então, vamos continuar aqui de onde paramos, na 140, né? Questão 140. 140. Parte 2ª, capítulo 2, Livro dos Espíritos. Questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta. Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. E aí, Kardec insiste. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Aqui eu não sei se ele se refere especificamente em outras reuniões mediúnicas, que possa ter sido perguntado isso, e aí os espíritos podem ter dado essa resposta, ou se aí ele também fala de espíritos em forma geral, tipo na história, no passado, que os filósofos possam ter dado esse tipo de definição.
E aí os espíritos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Daniel, aí é o seguinte, o Kardec, ele sempre primou pela universalidade dos ensinos. Então, ele mandava as questões, ele se comunicava com mais de 1.100 espíritas, né? Então, ele recebia respostas de vários locais, e os espíritos falam qualquer coisa. Então, provavelmente, né, isso também esteja, assim, né, no conhecimento mais antigo, com certeza, porque os pitonistas falavam, né, todos eles falavam, mas também ele deve ter recebido, eu penso, essas respostas, que aí ele pergunta, né, mas aí os espíritos estão dizendo que isso é coisa de espírito ignorante, né? Sim, eu acho que é isso mesmo, que ele fazia as perguntas, mandava para os centros e recebia, né, as respostas, né? E aí, de novo, os espíritos falam: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Isso é muito comum, né? Erro de interpretação, né? A gente é incapaz de observar determinados fenômenos, de entender determinados fenômenos, e a gente acaba invertendo, né, o que gera esse fenômeno pelo que ele é mesmo, né? Então, é isso que ele fala várias vezes seguidas no Livro dos Espíritos, né? Que é inverter o efeito pela causa, tomar o efeito pela causa. Aí, comentário de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e a circunvolva? Resposta: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso se constitua um envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como um germe em um núcleo, já o temos dito. Até tem aquela questão da áurea, né, das pessoas, que é uma consequência, né, do estado vibracional do espírito em si, né, da natureza do espírito, e que ela fica em volta do corpo, né? Até porque nós que temos células no corpo, trilhões de células, eu acho que deve chegar a trilhões. Cada célula, ela é estimulada eletricamente, né? Então, ela tem componentes, ela tem elementos químicos dentro dela, ela tem sais minerais, ela tem cargas elétricas, e quando essas partículas, essas células carregadas com essas partículas se movimentam, ela obrigatoriamente gera em volta dela um campo eletromagnético, que inclusive se irradia pelo espaço, infinitamente, né? Então, se eu mexer a minha mão dessa forma aqui, eu irradio uma onda eletromagnética obrigatoriamente, porque como a minha mão, né, os meus membros, eles são feitos de matéria, né, de células e tal, e a matéria é constituída por essas partículas menores que têm carga elétrica. E tem um princípio da física que diz que quando uma carga elétrica é movimentada,
ela excita, né, o tecido ela permite a propagação de uma energia eletromagnética, né, que vai daquele ponto de emissão até o infinito, né. É mais ou menos assim que acontece com ondas de rádio. Você faz um circuito para controlar o movimento de cargas ali, de elétrons e tal, de uma forma assim muito específica, a ponto de gerar o som que você ouve, né? Se você fizer isso de uma forma muito estúpida, digamos assim, você vai ouvir ruído, você vai ouvir, né? Mas toda vez que você pega um objeto e você chacoalha ele vai emitir uma onda eletromagnética no espaço, porque ele é feito de partículas, então isso obrigatoriamente vai acontecer. E o nosso corpo, ele tem a circulação sanguínea, né? Ele tem toda a movimentação das células, dos nossos anticorpos e tal, outras estruturas espirituais que a gente nem conhece ainda, né, e tal. E tudo isso está sempre em movimento, né? Então, isso gera em torno de nós uma espécie de campo eletromagnético que é o somatório de todas as interações químicas, bioquímicas, físicas, atômicas do nosso corpo. E ela fica em volta de nós, né? E a matéria faz isso e muito provavelmente não, é certeza, até pela doutrina espírita a gente sabe disso, que o nosso pensamento também faz isso, né? Até porque o nosso cérebro, ele é um circuito eletrônico, um circuito elétrico, digamos assim, e quando você está raciocinando, você está pensando em qualquer coisa que seja, você tem pulsos elétricos se propagando no seu cérebro, nos seus neurônios, indo para lá e para cá, e isso faz com que seja obrigatoriamente, isso não é filosofia, não é achismo, né? Obrigatoriamente na cabeça, por exemplo, vai ter esse campo em volta, oriundo do pensamento, né? Inclusive tem até uma máquina fotográfica que você consegue captar isso, tá? E não é fantasioso não, né? O pessoal consegue tirar fotos em que tem um sensor lá que consegue ver mais ou menos como é que é a hora da pessoa, né? E aí isso, você pode até pesquisar na internet e ver como é que funciona isso, né? Tem uma coisa interessante aí nessa análise do Kardec, quando fala que a alma é o centro de todos os envoltórios. Então, aqui, o que é o princípio inteligente, né, que somos nós, né? Nós somos um foco de inteligência. É um foco de inteligência. Então, tem que ter envoltórios nesse foco de inteligência, né? Então, é isso. É interessante isso aqui, porque e está certo que ela seja o centro mesmo, né, de todos esses envoltórios, né? Você pode continuar. Sim. Então, 142. O que dizeis dessas outras teorias, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Resposta: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e completa. Ainda aí toma um efeito pela causa, né? Então, de novo, a incapacidade de perceber isso, né? Por exemplo, aqui ele fala como se a alma fosse crescendo junto com a criança, né? Digamos assim. Na verdade, não. A alma, ela é um espírito já velho, antigo, né? E é não necessariamente maduro, mas é um espírito velho, né? E aí ele encarna e a criança, ela não, fisicamente naquele momento, ela não vai ter os órgãos, ela não vai ter tudo desenvolvido, né? O raciocínio, o cérebro e tal. Então o espírito, ele não é capaz, ele não consegue se manifestar da forma como ele faria num adulto, né? Então, mas como os anos vão passando, as células do corpo vão se multiplicando, ele vai desenvolvendo o intelecto, a musculatura, tudo, então ele vai ser capaz de fazer coisas que os adultos fazem, né? Isso não quer dizer que o espírito ali cresceu, evoluiu ali. Não, é basicamente o corpo simplesmente amadureceu e agora ele permite que o espírito possa se manifestar de uma forma
mais de uma forma mais Efetiva, né? efetiva, né? Igual Então, pode falar. Então, o corpo ele é um instrumento, né, de manifestação do espírito na dimensão, nas várias dimensões, que nós temos vários corpos, né? Cada um adaptado a uma dimensão, né? Esse foco de inteligência, para que ele se manifeste, se expresse, né, na terceira dimensão, evidente que para enxergar precisa de olhos, para ouvir precisa de ouvido, né? Para raciocinar precisa de um cérebro. Tanto que, às vezes, a pessoa está indo bem, de repente, lá na frente, ocorre, cai, bate a cabeça, ela perde a capacidade de expressar, né? de concatenar raciocínios e estabelecer relações aqui no mundo, né? Mas o espírito continua lá, ele é o mesmo. Apenas é igual, por exemplo, uma impressora que está desconfigurada, você manda uma informação, sai tudo errado, né? Saiu outras letras, outras coisas. Hoje em dia, no mundo da informática, a gente consegue ter mais essa noção, né? De que, às vezes, tu dá um comando e não chega, a pessoa quer falar. Eu lembro da minha mãe, né? Quando ela teve os primeiros acidentes vasculares, ela ainda tinha o raciocínio lúcido, mas quando ela ficava longo tempo, às vezes, sem conseguir falar. Então, ela queria falar e saíam sons. Imagina sofrimento, né? Por quê? Porque o instrumento que permitiria ela se expressar pela fala, que envolve várias coisas, não só a região aqui que a gente vê, né? Mas tem cérebro, tem um monte de coisa, estava comprometida, né? A pessoa às vezes perde movimento, né? Ele está lúcido, mas perde o movimento da mão, não é? Ou seja, isso compromete a relação dele nessa dimensão. Mas é a mesma coisa a criança. Então, a criança, os órgãos dela estão muito incipientes, né? Quase não tem nada ali para ela poder expressar. Então, ela vai expressando aquilo que é o mais simples, né? Sim. E isso que você falou da informática, eu ia até dar esse exemplo, né? Quando você tem um computador que ele está com peças que são muito obsoletas, né? O Windows ele não roda, ele não consegue rodar, fica lento, né? Aí você troca as peças, bota um processador melhor e tudo vai fluir melhor e tal, mas o programa que está lá dentro é o mesmo, você não alterou o programa, que seria tipo o princípio inteligente, né? Ele é o mesmo, só que agora ele tem mais capacidade, tem mais ali potência para se manifestar fisicamente, né? E essa questão de tomar o efeito pela causa, eu entendo por que isso acontece tanto, né? As pessoas materialistas, inclusive, próximo item, não a próxima pergunta, mas o próximo item será o materialismo, mas só para adiantar isso, você vê a questão da psiquiatria, né? Desses indivíduos que fazem estudo, né, do cérebro e tal, do comportamento social das pessoas com base em doenças mentais e tal. Então, é muito comum, por exemplo, que pessoas que têm uma vida normal, são pessoas como qualquer outra pessoa, e aí ou ela sofre um acidente, ela pode bater a cabeça, ou ela tem alguma doença, algum tumor. Geralmente é mais isso, tem um tumor no cérebro, e aí aquele tumor cresce e compromete alguma região do cérebro. E essa região do cérebro era responsável, por exemplo, pela capacidade de sentir empatia. Então, ela passa a não sentir mais empatia. Não vou nem dizer empatia, vou até usar outro exemplo. Essa região do cérebro é a região do humor. Então, a pessoa ela não ri mais, ela não acha mais graça em nada. E mesmo em piadas que ela sempre ria, ela não vai mais rir. Entende? Então, ou esse tumor pode ter comprometido uma região da compaixão, por exemplo, então ela fica
ela olha uma tragédia e para ela aquilo ali, ela vira quase um psicopata, que eu acho que a definição de psicopata é isso, a pessoa que não tem empatia pelo próximo, não tem compaixão nenhuma e tal, então... E aí as pessoas começaram a perguntar, falaram assim, ué, mas se ela era normal, aí atingiu a parte do cérebro, agora ela perdeu essa capacidade, então a capacidade vem do cérebro, não vem de espírito, não vem de nada, vem do cérebro, mas por isso que é tomar o efeito pela causa, porque acontece isso, se você desregular determinados circuitos neuronais, você vai perder algumas capacidades aí, mas o seu cérebro, ele é capaz ainda de amar, de ter empatia, de sentir humor, de interpretar humor e tal, mas o espírito não consegue mais se manifestar fisicamente ali. Então, aquela impressão é complicado falar, porque a gente não conhece muito bem como é que é o fenômeno, mas o espírito não vai conseguir se manifestar da forma normal, né? Então, é por isso que existe muita gente... Oi? O que acontece aí, né? Aí nós temos que lembrar do Evangelho, a lei de amor, né? Que no princípio eram os instintos e depois as sensações. Então, quando você fala empatia, até mesmo a compaixão é uma sensação. Né? Então, elas estão a nível de mente e de psiquismo. É ao nível da matéria, entendeu? Uma dimensão nossa, mas que ainda é material. Em lei de amor está assim, né? Que primeiro você tem os instintos, aí quanto mais o homem vai se instruindo, ele vai tendo sensações. E quanto mais corrompido, né? Ele e instruído, ele tem sensações. Então, o que acontece? A empatia é uma sensação ainda, sabe? E só o amor é sentimento. A compaixão é uma sensação que faz uma ponte, né? É uma sensação depurada, porque daí, em lei de amor, está assim, quanto tem sensações e quanto mais depurado, tem sentimentos. Entendeu? Então, o que nós expressamos via matéria segue as leis da matéria. Por isso que, por exemplo, faz um exame, aí a pessoa, ela tem surtos psicóticos, essas coisas aí. Aí faz o exame e descobre lá que tá cheio de cortisol no organismo dela, né? Que é um hormônio que indica realmente que tem depressão por ali, essas coisas, é um indicativo. Mas ela não tem, vamos dizer assim, a depressão dela, vamos dizer assim, não é o cortisol que desencadeou isso, mas é a depressão que desencadeou o cortisol, porque a depressão é uma dor da alma, que vem da alma. Então, por isso que é importante a gente conhecendo, isso é complexo mesmo, essa relação, né? Corpo, mente e espírito. A mente ainda é uma estrutura da matéria, o psiquismo também. Então, existem sensações que elas têm que descer para o corpo para que nós possamos depurá-las, porque elas vêm de outras vidas, e quando elas caem no corpo, elas geram cortisol, gera tumor, gera tudo, entendeu? E aí a pessoa perde essa conexão com a realidade. A mediunidade dela, que é o nosso senso de percepção, que é isso que a mediunidade né? Uma função de senso e percepção. Esse senso ele fica adoecido, né? E aí a percepção dela a percepção dela está danificada, ela não tem uma percepção de uma pessoa saudável, mediunicamente, vamos dizer assim, porque aí é o sistema mediúnico, que pertence ao corpo. Isso é importante, né? Conhecer essa questão, tudo. Sim. Continuando, 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma?
Resposta. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre este assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações e tomais como realidade. O que se deve entender por alma do mundo? Resposta. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o empresta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta. Não, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Kardec insiste. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, ou seja, num ponto específico, né, do corpo. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro de vitalidade, esses a confundem com fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, não tem mais tempo, mas poderia até falar sobre os chakras, né? Que, de acordo com as doutrinas orientais lá, asiáticas, hindus, né? E outras, né? Os budistas, e várias outras ali que sofreram influência dessas duas principais correntes. O hinduísmo é anterior, né, ao budismo, o budismo é depois, é posterior e foi influenciado pelo hinduísmo. E tem essa questão dos chakras, né, os pontos de convergência energética ali no corpo, que são 7, a começar pela base da espinha, né, vai subindo até a fronte ali, né? Provavelmente a glândula pineal. Aliás, eu acho que é no... Coronário. É aqui, né? É o terceiro olho. É. Os orientais chamam de chakra e o André Luiz chama de centro de força.
Ah, E eles estão no perispírito. E no corpo, eles correspondem aos plexos nervosos, onde tem aquele monte de terminalzinho nervoso, né? Você que é aí engenheiro, né? Que mexe muito com isso, então as conexões, né? Que fazem, né? Entre plexo, centro de força. E chakra é a mesma coisa, só que é o nome que os orientais dão, né? sim. Então é isso. Obrigada. Nossa, passou tão rápido para mim, né? Não sei para vocês, mas eu achei tão rápido. Você achou que passou rápido, Dani? Sim, eu tive até que parar de comentar para ir lendo, senão. A gente, né? Tão legal. Então, pedi para a Juliane fazer a nossa oração. Tá bom, Juliane? Vamos. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento. Nosso Pai amoroso, justo e bondoso. Agradecido também aos bons espíritos que instrui, que ensina, que nos encaminha para o caminho do bem. Te pedimos, Pai, que possamos cada vez mais estarmos acordados para que a gente possa distinguir o que é o bem e o mal, o que é o belo, para que a gente saia desse sono profundo que estamos há muito tempo e que, enfim, possamos acordar e compreender a Tua lei e vivenciá-la. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, meus amores. Até nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Tchau, boa noite. Já parou a gravação? Tem que parar, né? Deixa eu parar a gravação. Peraí. Pois é.